A Garra Cinzenta é uma história em quadrinhos brasileira publicada originalmente na Gazetinha, que era um suplemento do jornal A Gazeta de São Paulo. E ela foi publicada originalmente entre 1937 e 1939. E é uma daquelas histórias em quadrinhos brasileiras que é bastante famosa. Quase todos os livros que falam da história das histórias em quadrinhos brasileiras em algum momento comentam sobre a Garra Cinzenta. Só que é uma obra que costuma ser mais conhecida pela citação nos livros do que de fato por contato com a obra em si, porque ela foi publicada originalmente lá na década de 30, ela chegou a ter algumas reedições, ela foi parcialmente republicada na década de 70 e depois ela foi publicada de novo, mas com uma tiragem pequena. E foi só em 2011 que a Conrad relançou esta publicação que reúne todas as histórias de A Garra Cinzenta. Originalmente ela foi publicada nos jornais no formato de prancha ou página semanal, então cada capítulo era uma página no total de 100 capítulos. E a autoria de A Garra Cinzenta os roteiros são do Francisco Armon e os desenhos são do Renato Silva. E já daí parte uma das curiosidades da obra. O Renato Silva é um desenhista conhecido, ele não só fez histórias em quadrinhos, como também ele produziu outros tipos de ilustração. Ele fez desenhos para histórias ilustradas, fez manuais que ensinavam técnicas de desenho e outras obras que são conhecidas. Já o caso do roteirista, o Francisco Armon, aí que está a curiosidade, porque Francisco Armon era um pseudônimo de um autor. Só que até hoje não se sabe quem é que de fato usava o pseudônimo Francisco Armon. Há algum tempo levantaram a teoria de que o pseudônimo Francisco Armon, na verdade, era de fato a escritora Helena Ferraz de Abreu, e um dos argumentos era que ela usava o pseudônimo Álvaro Armando, e que Armando seria próximo de Armon, então possivelmente era ela que escrevia a partir desse pseudônimo. O Renato Silva, ele faleceu em 1981 e nunca contou quem era de fato o escritor, e as outras pessoas que trabalhavam na época com a edição que poderiam saber quem era de fato o Francisco Armon, essas pessoas também todas já morreram. Só que os filhos da Helena Ferraz de Abreu já desmentiram isso. Eles já disseram mais de uma vez que não era a mãe dele que escrevia as histórias do Garra Cinzenta. Ela não era o Francisco Armon. Tem pessoas que ainda insistem em defender essa teoria de que era a Helena Ferraz de Abreu, mas a família já desmentiu. Então, até hoje não se sabe ao certo quem era o roteirista dessa história. Tá, e sobre o que era a Garra Cinzenta? A Garra Cinzenta contava uma história que se passava nos Estados Unidos e tinha como protagonista o inspetor Higgins. O inspetor Higgins, ele tinha um auxiliar que era o subinspetor Miller. Nisso, a polícia recebe uma carta que conta como um crime vai ocorrer, e essa carta ela tá assinada com um brasão de uma garra da cor cinza. A partir de então, a polícia tenta impedir esse crime, que é o assassinato de um cientista e da secretária dele, e não consegue. E a partir daí, a polícia continua recebendo várias cartas em que um criminoso conta os crimes que ele vai cometer antecipadamente, a polícia tenta impedir, mas acaba não conseguindo. O criminoso sempre consegue contornar os esquemas de segurança que a polícia monta. E essas cartas que são enviadas para a polícia são sempre assinadas com uma garra cinzenta. Então o início da história é com o inspetor Higgins e o subinspetor Miller tentando impedir que essa organização criminosa, que é a Garra Cinzenta, cometa os crimes que ela planeja. E falhando miseravelmente nisso. E esses crimes, eles sempre envolvem assassinatos. Primeiro o assassinato de um cientista e da secretária dele, depois o assassinato de um cantor de ópera famoso, depois a Garra Cinzenta avisa que vai matar alguém dentro de uma festa de figurões da alta sociedade, e ela sempre consegue matar essas pessoas. E sempre usando planos mirabolantes, sempre usando esquemas, estratégias, equipamentos que a polícia não consegue prever. Até que um momento, o inspetor Higgins ele consegue se infiltrar dentro da organização da Garra Cinzenta e acaba por um momento conseguindo encarar o líder dessa organização, que é o personagem do título. Esse líder da organização ele também se chama Garra Cinzenta, só que ele só vai aparecer lá no capítulo 19. Até então a gente não sabe quem é esse inimigo que o inspetor Higgins está enfrentando. E a partir de então, mesmo conhecendo esse vilão, o líder da organização Garra Cinzenta, que é o próprio Garra Cinzenta, a história continua envolta em mistério, porque o Garra Cinzenta ele usa uma máscara de caveira, ele tem toda uma vestimenta preta com ossos cruzados, um chapéu fedora, capa e uma máscara no formato de caveira. E a identidade do Garra Cinzenta é um dos grandes mistérios, porque a polícia não consegue impedir
impedir os crimes do Garra Cinzenta, porque a polícia não sabe quem é o Garra Cinzenta. É um grande criminoso que está sempre agindo nas sombras e que tem muitos recursos, ele tem muito conhecimento e muita tecnologia à disposição deles. Então, basicamente, a história ao longo desses 100 capítulos é uma corrida da polícia tentando desvendar quem diabos é esse tal Garra Cinzenta e tentar impedir que ele cometa os crimes que ele avisa que vai cometer e que, mesmo avisando, ele consegue cometer. E é possível notar algumas semelhanças com outras histórias do tipo da época ou um pouco anteriores. No vídeo que eu comentei sobre o Ogombachi original, eu contei, né, que o Ogombachi ele é um super-herói japonês criado lá por 1932, mas ele surgiu numa série de Kamishibai que começou em 1931 e que se chamava originalmente Kaito Kurobachi. E Kaito é um termo japonês que significa literalmente algo como ladrão fantasma ou ladrão fantástico, que era utilizado no Japão por uma tradição da literatura europeia que é conhecida como dos ladrões cavalheiros. Então, desde o começo do século XX no Japão, foram publicados personagens como Lupin, o Zigomar, o Fantomas, todos esses ladrões cavaleiros da tradição europeia, e eles fizeram muito sucesso no Japão, eles se tornaram muito populares, e no Japão se passou a produzir todas as suas próprias histórias desses ladrões fantásticos. E o Kaito Kurobachi, o ladrão fantástico morcego negro, era um vilão desse tipo. Ele também mandava cartas para a polícia, avisando os crimes que ele ia cometer, e conseguia cometer os crimes mesmo a polícia sabendo quais seriam. E o Kurobachi, ele também se vestia de trajes escuros e tinha um rosto no formato de uma caveira. Mas eu não sei se tem alguma relação direta, porque eu não sei se o Francisco Armon, que a gente nem sabe quem é, por acaso teve algum contato com o Kurobachi. Até é possível, né? Um escritor que vivia em São Paulo. Em São Paulo tem toda a tradição ali dos imigrantes japoneses, mas também pode ser pura coincidência. Além disso, essa tradição desses criminosos geniais que cometem crimes e avisam a polícia antes, já era mais antiga, né? No vídeo que eu comentei sobre o Schumann, eu comentei sobre o Dr. Mabuse, que é um personagem alemão que também era um super criminoso, um criminoso genial, que bolava vários planos, manipulava várias pessoas, cometia vários crimes e estava sempre ali desafiando a polícia e conseguindo realizar os crimes mesmo após desafiar e contar para a polícia quais eram os crimes que ele ia cometer. Então existe toda uma tradição nisso, inclusive eu falei sobre o Dr. Mabuse como uma possível influência para o Schumann, que é outro personagem que também é um desses grandes criminosos que desafia a polícia e também usa um rosto de caveira. Então tem várias possíveis conexões aí, né? Mas o Schumann, ele é posterior ao Garra Cinzenta e possivelmente o Shinomori não leu Garra Cinzenta, possivelmente as duas histórias têm inspiração em uma origem comum, mas uma outra referência forte para a produção do Garra Cinzenta eram as histórias em quadrinhos da Era de Ouro dos Estados Unidos. E quando eu falo em Era de Ouro dos Estados Unidos, é importante deixar claro que não é Era de Ouro num sentido de um período definido no tempo, que começou ali e termina aqui. E que eu uso esse termo Era de Ouro porque ele já é bem conhecido no imaginário de quem conhece quadrinhos, mas é pensando a Era de Ouro como uma tradição de quadrinhos dos Estados Unidos. Um conjunto de temas e técnicas que se usava num momento específico no tempo ali e que estava associado com o contexto cultural e social da Grande Depressão. Então a Garra Cinzenta, tanto em temática como em estilo visual, está bem alinhado com o que se fazia de quadrinhos nos Estados Unidos naquela época. Então ele estava bem dentro daquela tradição vigente de quadrinhos dos Estados Unidos. E inclusive uma das referências para o Renato Silva claramente é o Milton Kenneth, né? Tem toda uma tradição desses desenhos com contraste de luz e sombra, com esses cenários complexos, com vários detalhes, mas que também não seguem o sistema de perspectiva da arte clássica, uma perspectiva que é mais por justaposição de elementos. Então a Garra Cinzenta foi produzido muito dentro da tradição do que se fazia na Era de Ouro naquela época. Muito dentro da estética do período ali em que ele foi produzido. E uma das influências para esses quadrinhos da Era de Ouro, que também a gente pode ver a influência aqui na Garra Cinzenta, é o da literatura hard-boiled. A literatura hard-boiled é aquele estilo literário que vai ter ali como pioneiros autores como o Dashiell Hammett e o Raymond Chandler. Eu falei mais sobre o hard-boiled no vídeo que eu fiz sobre Ilha dos Ratos, mas é aquela tradição da literatura policial que vai se formar ali pela década de 1920, 1930, que está associado com o contexto da Grande Depressão e com todo o crescimento da violência urbana que vai aparecer nos Estados Unidos nesse período. Então está bem associado com esse imaginário dos gangsters
gangsters, da lei seca, das disputas entre a máfia italiana e a máfia irlandesa. Todo esse imaginário ali da criminalidade da Grande Depressão e daqueles detetives durões que aparecem nesse período para lidar com essa ameaça dos gangsters, com essa criminalidade crescente no contexto do crescimento urbano acelerado. Simultaneamente, a recessão econômica. E a história ela vai começar nesse contexto da literatura policial hard-boiled, mas conforme a história vai se desenvolvendo, ela vai cada vez mais se aproximando das temáticas fantásticas. O Garra Cinzenta ele é mostrado como um grande gênio criminoso, ele tem acesso a várias tecnologias, ele tem acesso a toda uma rede de esconderijos subterrâneos na cidade. Mais pra frente da história mostra que ele tem acesso ao Flag, que é um robô que ele construiu um robô extremamente forte, extremamente poderoso e inteligente, apesar dele não conseguir falar. E esse robô, ele é um tanto problemático, porque ao mesmo tempo em que ele é um capanga do Garra Cinzenta e segue as ordens do Garra Cinzenta, o Flag, ele comete vários excessos, ele vai obedecer comandos e atua de forma exagerada, e muitas vezes o Garra Cinzenta ele tem que se esforçar para controlar o Flag, para o Flag não acabar destruindo os próprios interesses do Garra Cinzenta. E mais adiante vai ser revelado que o Garra Cinzenta, além de ser um cientista, ele é um sujeito que ele tem interesse por alquimia. E um dos planos dele é desvendar os mistérios da vida e da morte, e assim poder ressuscitar mortos e finalmente conseguir atingir a imortalidade. Então começa com uma narrativa policial que aos poucos vai ganhando cada vez mais elementos fantásticos. E faz sentido se a gente levar em conta o momento histórico em que essa HQ foi publicada, porque ela começou em 1937 e acabou em 1939. Então ela pegou o auge da Era de Ouro ali das histórias policiais e pegou o começo do surgimento dos super-heróis. Então ela passa dessa narrativa policial até as narrativas fantásticas, que mostra que ela estava muito sintonizada com o que estava acontecendo nas histórias em quadrinhos dos Estados Unidos nesse período. Então, se nós levarmos em conta o momento histórico, talvez a Garra Cinzenta pudesse ser considerada a vanguarda no que estava acontecendo nos quadrinhos no Brasil ali na década de 1930. Uma história que está muito alinhada com as tradições dos quadrinhos dos Estados Unidos que estavam sendo feitos naquela época, tem fortes influências lá, mas ao mesmo tempo é uma história completamente original. É uma história que apresenta uma narrativa toda própria e que inclusive chega a ser um tanto ousada, porque o título da história não é o nome do herói, o nome do protagonista, é o nome do vilão, que apesar de ter um grande destaque na história, ele não é o protagonista. Ele vai aparecer lá no capítulo 19 e ele vai antagonizar com o protagonista, que é o Inspetor Higgins, que é o sujeito que vai conduzir a trama. Então uma obra bem importante para a história das histórias em quadrinhos brasileiras. Só que recentemente houve uma tentativa de trazer de volta a Garra Cinzenta numa releitura. Só que é uma releitura que apresenta o Garra Cinzenta como um herói ultraconservador brasileiro. E diante dessa leitura que mostra o Garra Cinzenta como um herói ultraconservador, eu fico em dúvida se os autores ou eles não entenderam o que era a Garra Cinzenta original, ou eles entenderam demais o que era a Garra Cinzenta original. E uma das questões é que aqui na Garra Cinzenta original, o Francisco Armon ele deixa bem claro que o Garra Cinzenta ele não é um anti-herói, ele não é um personagem ambíguo, ele é um vilão, vilão mesmo. Ele tá aqui na história para representar o pior que a humanidade tem para oferecer. Ele é o pior tipo de sujeito que se pode só imaginar. Então assim, é incontestável que na narrativa o Garra Cinzenta é um vilão, um sujeito reprovável e que é danoso para a sociedade. E ainda a gente tem que levar em conta isso. E essa história ela é toda produzida dentro da tradição da narrativa hard-boiled. E o hard-boiled, essa tradição literária que depois quando foi para a Europa foi apropriada pelos europeus que passaram a produzir histórias lá e batizaram de noir, e depois o cinema dos Estados Unidos que adaptava as histórias hard-boiled para o cinema, como teve seus primeiros teóricos mais relevantes europeus, então ele também foi chamado de cinema noir. Então essa tradição do hard-boiled, do noir, ele tem como um dos pais o Dashiell Hammett. O Dashiell Hammett é um dos mais importantes autores do hard-boiled, um dos fundadores do hard-boiled. O Dashiell Hammett ele também trabalhou com cinema, ele também escreveu histórias em quadrinhos, ele foi o roteirista do Agente X9, que inclusive era desenhado pelo Alex Raymond. Talvez uma das obras mais conhecidas do Dashiell Hammett seja o Caso do Falcão Maltês. O Dashiell Hammett, antes de ser escritor, ele chegou a trabalhar numa agência de detetives e muito das histórias dele tem inspiração nas experiências que ele teve quando trabalhou na agência de detetives. Mas antes de trabalhar na agência de detetives,
O Hammett, ele teve várias profissões, inclusive ele foi estivador. Estivador é aqueles sujeitos que eles trabalham no porto carregando e descarregando navios. É um trabalho extremamente pesado e mal remunerado. Então os estivadores nos Estados Unidos, ali na década de 1920, 1930, eles com frequência estavam fazendo greves e entrando em discussões em questões sindicais por direitos trabalhistas. Os estivadores, esses operários braçais do porto, têm uma grande relevância na luta por direitos trabalhistas nos Estados Unidos da década de 1920 e 1930. O Hammett, ele teve associado com esses movimentos de questões trabalhistas e com atividades sindicais, mas não só isso. O Dashiell Hammett, ele era comunista. E quando eu digo comunista, ele era muito comunista. Ele era afiliado ao Partido Comunista Americano. E ele seguidamente ia preso porque ele se envolvia em passeatas, em comícios, em assembleias sindicais e que brigavam com a polícia e ele ia pra cadeia. Várias vezes ele só conseguiu sair da cadeia porque ele tinha um dos fãs dos livros dele, que era um sujeito que tinha muita grana e pagava a fiança do Dashiell Hammett para ele sair da cadeia quando ele entrava nessas confusões por participar desses comícios trabalhistas e nos eventos do Partido Comunista. Então assim, o Dashiell Hammett, um dos pais do hard-boiled do Noir, ele era comunista, ele tinha carteirinha do Partido Comunista Americano. E isso acaba aparecendo bastante na obra dele. E em toda a tradição do hard-boiled. Porque ele contava essas histórias policiais, essas histórias de crime, e apesar dele mostrar alguns criminosos que podiam ser de classes sociais mais baixas, uma coisa que era muito comum nas histórias dele é que o líder da organização criminosa, o grande agente por trás do crime, quase sempre era alguém da alta sociedade, era alguém da elite. Era um sujeito que tinha muita grana, mas queria mais grana ainda e tentava passar os outros para trás. E nisso ele iniciava um processo que ia corrompendo várias pessoas e ia corrompendo a sociedade. Então o Hammett, ele trabalhava com uma lógica de que os males da sociedade, tanto os problemas de pobreza quanto de crime, eles estavam associados à ganância da elite. Era um sujeito rico que queria ser mais rico. Então era muito comum histórias em que tinham grandes empresários que cometiam crimes para incriminar o sócio e ficar com o controle total da empresa que ele era acionista. Ou então eram pessoas ricas que assassinavam parentes para ficar com toda a herança só para ela. Eram pessoas que já tinham dinheiro, que já tinham uma boa qualidade de vida, mas não se contentavam com aquilo e queriam cada vez mais, mesmo que elas precisassem destruir todo mundo que estivesse em volta. Então, na tradição do hard-boiled, com muita frequência, o que iniciava todo esse processo de corrupção social era a ganância dos poderosos, era a ganância da elite. E, inclusive, isso vai aparecer em muitas histórias de super-heróis da Era de Ouro. Nas primeiras histórias do Superman, tem histórias em que o vilão era um político corrupto que recebia suborno de um grande empresário. A primeira história do Batman, o caso da sociedade química, é uma história de acionistas magnatas de uma empresa matando uns aos outros para ficar com o controle da empresa. Então essa ideia de que o crime, ele parte da elite, ele parte da ganância da elite, que já tem muito, mas quer ainda mais, mesmo que no processo tenha que atropelar todo mundo para conseguir isso. E essa perspectiva do hard-boiled, de que o crime é algo que parte da ganância das elites, ela tá aqui também no A Garra Cinzenta, porque conforme o inspetor Higgins ele vai acerrando a investigação, ele vai cada vez chegando mais perto de descobrir quem é o Garra Cinzenta, ele percebe que entre os possíveis suspeitos da identidade do Garra Cinzenta só tá gente da elite, são todas pessoas da alta sociedade. E conforme a gente vai chegando na identidade do Garra Cinzenta, nós descobrimos que sim, ele é um sujeito da alta sociedade, ele é um sujeito que tem tudo de mão beijada, ele é um cara de uma família rica, inteligente, que estudou, que tem dinheiro, mas ele não se contenta com o que ele tem e ele quer mais. Ele quer cada vez mais e para isso ele começa a matar pessoas que ele conhece, colegas, amigos. Então o Garra Cinzenta, primeiro, ele é um vilão, ele é um criminoso, e isso é mostrado de forma absoluta, não tem meios termos, ele é um sujeito, um criminoso, e ele comete os crimes porque ele é um sujeito da elite, da alta sociedade, que já tem tudo, mas quer mais, e para isso ele passa por cima de todo mundo. Ele mata qualquer um, ele é extremamente megalomaníaco, narcisista, ele acha que ele é o maior gênio que já existiu e todas as outras pessoas são inferiores, não merecem viver, ele não tem empatia nenhuma, ele não tem nenhuma consideração pelos outros seres vivos. Ele é um sujeito em que só existe ele, só as necessidades dele são importantes, e mesmo que ele tenha tudo, ele quer mais pela satisfação de ter mais e os outros não terem. Esse é o Garra Cinzenta.
E daí vem minha questão de essas novas releituras da direita ultraconservadora que tenta se apropriar do personagem do Garra Cinzenta e mostrar ele não como um vilão, mas como um anti-herói da direita ultraconservadora. E eu não sei se isso é extremamente problemático ou é extremamente sintomático. A direita conservadora pegar um personagem que foi construído para ser um vilão, que na obra original é mostrado como um vilão, e essa direita conservadora dizendo que não, nós vamos respeitar as origens do personagem. E mostra ele não como um vilão, mas como um anti-herói e um anti-herói conservador. Sendo que fica bem claro na versão original de que ele era um sujeito da elite que explorava os outros. Ele era um cara que ele estava lá no topo, ele tinha tudo que ele precisava, mas ele queria mais. E para isso ele passava por cima de todo mundo. A questão dele era que os outros não tivessem para ele ter cada vez mais poder, mesmo que ele não conseguisse usar todas aquelas riquezas, todo aquele poder. Era o mais poder simplesmente pelo fato de ter mais poder e os outros não têm. Esse é o Garra Cinzenta. E quando a direita ultraconservadora brasileira pega o Garra Cinzenta e faz uma releitura do Garra Cinzenta como um herói da direita, a questão é, eles não entenderam o Garra Cinzenta ou eles entenderam demais e estão admitindo que os valores que eles defendem são os mesmos do Garra Cinzenta? A questão é que quando um autor pega o Garra Cinzenta e transforma ele num herói da direita, ele está sendo fã ou hater da direita? Eles não percebem a piada pronta que é a direita conservadora pegar um super vilão brasileiro e tratar ele como se ele fosse um herói. E como eu falei, eu não sei se essa apropriação, essa releitura do Garra Cinzenta, eu não sei se ela é problemática ou ela é sintomática dos grupos sociais que estão apresentando essa releitura e pegando o Garra Cinzenta como se fosse um herói seu. Bom, a minha recomendação é que quem puder ler o Garra Cinzenta, leia, né? A última edição é essa aqui de 2011, então talvez ela não seja tão acessível assim, mas valia a pena a Conrad lançar uma nova tiragem, porque é um personagem que merece ser mais conhecido não só através dos livros de história das histórias em quadrinhos brasileiras, mas direto na fonte original, inclusive para não criar esses mal entendidos e esses problemas de interpretação do personagem. E minha recomendação também é para lerem essas releituras do personagem com um pouco mais de cuidado, para entender que mesmo quando apresentam aquilo como respeitando a origem do personagem, essas versões novas também são apropriações e releituras conforme as intenções desses grupos que estão se apropriando do Garra Cinzenta. Bom, por hoje era isso. Peço que quem gostou do vídeo aperte no gostei. Convido que ainda não segue o canal para passar a seguir e receber as notificações dos novos vídeos. Sintam-se à vontade para comentar aí nos comentários. Convido também para quem ainda não segue me seguir o canal Ilha Kaiju nas redes sociais, no Instagram, Facebook e Twitter. E obrigado e até o próximo vídeo.